Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 18/3, são 18h09. Boa tarde não, né? Já é boa noite, né? Então, nessa sessão aqui eu vou apresentar para vocês o jogo jogado. O jogo jogado é uma sessão que eu apresento as operações que eu fiz no dia de hoje, as que eu não fiz, mas que poderiam ter sido realizadas. Eu tenho explorado nos últimos dias com de consolidação, porque é o que está acontecendo nos últimos dias, tá? Por mais que não tenha sido um dia direcional, a gente operou basicamente a consolidação e anteontem também. As consolidações são mais fáceis de ser operado, pelo menos para mim, porque uma vez detectadas você começa a operar dentro delas. Se ela for rompida, é o dobro do tamanho dela no máximo, né? Então fica fácil de você operar mais fácil do que ficar contando pernas, né? Hoje foi um dia também para mim de consolidação. Ontem mesmo eu comentei, né, no vídeo, no finalzinho do vídeo, eu disse que o preço poderia continuar subindo um pouco para pegar aquele alvo lá de 118.200, mais ou menos, ou descer para poder fazer o espelhamento de alguns dias atrás, mas que o mais provável é que ele ficasse numa consolidação entre, acho que eu falei 15 mil e pouco e 16 mil e pouco. Ele foi um pouquinho mais abaixo, mas está dentro da consolidação, não tá muito diferente não, tá bem dentro do que eu imaginei que poderia ocorrer, tá bom? Vamos para o gráfico para vocês poderem entender do que eu estou falando, né? Então, desligar uma lâmpada aqui, fica melhor para mim. Ó, o gráfico está aí, é o gráfico de 5 minutos. Se vocês se lembram, né, do gráfico de 2 horas que eu estava operando a consolidação era essa. Eu até abri para cá, mas depois eu voltei para essa aqui. Então, ontem ele dobrou o tamanho dessa consolidação, né? A dobra foi aqui. Hoje ele abriu, né? Como sempre, jogando isca para as sardinhas, né? Vocês vão ver bem isso aqui nos 5 minutos, que ele sobe e logo depois larga essa sombra enorme, né? Isso aqui, nitidamente, ele vai descer, né? Então, eu particularmente já operei fazendo isso aqui. Eu peguei esse fibo, entendi que esse aqui era o tamanho da perna e esperei que ele voltasse até onde? 618, tá? Por mais que eu estivesse dentro de entendendo que eu estava operando uma consolidação, que era essa consolidação de cima, deixa eu botar aqui também para vocês entenderem. A gente falou disso ontem, né? Essa consolidação aqui, quando foi rompida, eu expliquei para vocês que toda consolidação, quando rompida, o preço procura fazer o quê? Dobra o tamanho. Ele dobrou, né? Ontem mesmo ele dobrou esse tamanho, ele veio parar aqui em cima. É isso? Mais ou menos isso. Eu acho que estava um pouquinho para baixo isso aqui ontem. Acho que isso aqui estava assim. E aí, naturalmente, isso aqui desceria um pouco. E esse aqui também desceria um pouco. Mas ontem a gente confirmou que ele bateu bem aqui, na sombra desse último candle do dia de ontem. E aí, no dia de hoje, a gente opera gráfico de 5. Eu já estava com isso tudo aqui desenhado de manhã, quando eu vi que ele começou a ter dificuldades aqui, né? De continuar subindo. Eu já estava com os alvos definidos, né? Imaginando que ele iria vir até 618, toda essa subida que ele fez ontem. Então, naturalmente, que eu vendi, né? Eu vou liberar aqui esses objetos só para vocês entenderem melhor. Eu vou tirar os retângulos, tá? Porque tirar aqui os retângulos. Vou tirar o fibo. Vou deixar a linha horizontal, que foi assim que eu operei hoje, porque eu esperava que o preço viesse para cá, em 618.
como a gente sabe, ele dificilmente, não é impossível, dificilmente ele vem direto, tá? Então aqui eu já tava cansado de ver ele subir, né? Quando ele abriu aqui um pouco mais abaixo, ó, subiu, teve continuar, dificuldade de continuar subindo. Eu já procurei vender aqui no rompimento da mínima, até porque meu loss aqui seria bem pequenininho, né? Então eu vendi aqui. E fiquei vendido. E comecei a fazer as contagens, né? Não só fiz contagens, como também medi pernas, tá? Eu entendia que isto daqui, ó, era uma retração. De quanto? 618 de alguma perna. De que perna? Eu normalmente pego a última, tá, pessoal? A última subida mais íngreme é a que eu, assim, desde um breakout, é a perna que eu pego, tá? Isso aqui para mim é uma perna significativa. E olha o que aconteceu aqui. Eu desenhei de cabeça para baixo de novo. Eu normalmente desenho assim, mas não faz muita diferença para as nossas análises, né? Ó, eu estava vendido aqui, eu esperava que ele viesse para aqui. Mas esta perna aqui, não era toda a retração que a gente estava esperando para o dia inteiro, eu esperava que ela começasse a ter dificuldade por aqui, em 618. Tá vendo? Nessa região aqui ele teve dificuldade de passar, então a minha venda daqui, eu parei aqui. Tá? E comprei esse rompimento aqui para cima, tá bom? E esperava que fosse até onde? 618, né? Tá de cabeça para baixo, né? Mas vocês vão ver que tá certo, tá? 618. Quando ele bateu aqui, também realizei lucro aqui, tá bom? E aí quando ele teve dificuldade de passar e deixou esse fundo duplo, esse topo duplo aqui, tem muita gente que vai dizer que isso aqui não é topo duplo, porque não é topo, enfim, gente, isso aí são discussões infrutíferas. Isso aqui para mim é um topo duplo. Assim como esse aqui, ó. E você vai lá, dava para fazer scalp, era um topo duplo e dava para você pegar, deixa eu ver aqui, poucos pontos, mas pegava. 370, 370 pontos, 300 pontos no mínimo. Então, fez topo duplo aqui, com o segundo topo mais baixo, entendeu? Segunda tentativa de descida, eu nem pensei duas vezes, né, pessoal? Ele já tinha tentado descer aqui, voltou. Tentou descer aqui, eu vendi aqui, tá bom? Fiquei vendido a partir daqui. Essa venda aqui eu já tinha deixado. Esta compra eu já tinha deixado aqui no 618. E aí, qual era o meu alvo? Eu tirei tudo da tela porque eu não precisava de mais nada. Eu vendi aqui, eu esperava que ele viesse até aqui. O take profit estava aqui. E teve muita gente pensando igual a mim, né? Você vê que o preço bateu aqui, ó, começou a subir. Bateu aqui, começou a subir. Por que aqui ele subiu de novo? Aqui tinha alguém que estava com take profit, muita gente com take profit um pouquinho mais acima, tipo por aqui assim. E aqui tinha muita gente com take profit aqui, então ele subiu de novo, tá vendo? E aí aqui também, take profit. E aqui finalmente take profit. Aqui já era uma retração bem maior, né? Não era mais de 618. Retração de 618 estava aqui. Então eu fiz uma operação vendida, uma operação comprada, uma operação vendida. Esse pedacinho aqui, eu até chamei aqui minha esposa, sentou do meu lado, eu falei, o que você acha que vai acontecer agora? Só perguntei assim, ela falou, vai subir. Aí eu botei um contrato e fiquei brincando com ela aqui, um contrato. Eu acreditei também que ia subir, que ele ia testar esse topo aqui. Ó. Normalmente quando ele faz isso, ele volta para testar esse topo. E aí ele foi. Aí a gente fez para pagar o café, né, com um contrato. Entendeu? Eu não ia operar isso daqui não. Só operei para brincar aqui no fim do dia um pouquinho, para ela entender como é que acontecem os movimentos de preço. Não sei se entendeu ou não, mas a gente acertou aqui. Duas operaçõezinhas com o contrato, uma pequenininha, a outra um pouquinho. Pegamos um pouquinho dessa perninha aqui e depois esse pedacinho aqui desse breakout no gráfico de 5 minutos. Que,
Se vocês entenderem por que eu acreditei na compra, porque ele normalmente volta para testar o último topo ou o último fundo, ou aqui ou aqui. Né? Quando ele não consegue, por exemplo, se ele não conseguir vir até aqui, tiver dificuldade de passar e voltar, pode vender porque vai demonstrar força, né, dos búfalos, dos ursos. Tomem cuidado com o que eu falei agora, porque se o preço já abrir amanhã aqui embaixo, isso não é verdade. Aí se ele abrir acima dessa linha, pode ser verdade, porque lembra, essa aqui é uma puxada, voltou duas. Ele deve fazer uma retração e fazer a terceira para descer um pouquinho mais. Mais uma vez, mercado é soberano, nada é absoluto. Tentem operar conforme o gráfico aparece. O problema é o seguinte, que se tiver gaps, você não sabe o que aconteceu. Se tiver um gap de alta, o que aconteceu nas negociações? Ele já veio aqui embaixo, fez uma puxada, já está aqui em cima? Ou ele está aqui em cima fazendo a retração para depois descer? Com gap fica difícil da gente analisar. O ideal mesmo é quando o preço abre bem coladinho onde ele parou, e aí a gente consegue operar com um pouco mais de probabilidade, né? É uma certeza parcial, tá bom? Bom, pessoal, era isso. É um dia que não teve muita novidade para gente que já vem falando de contagem de pernas, retrações, que eu acredito mais nas retrações de 618 do que nas de 50%. Não que uma invalide a outra, muito pelo contrário, 50% vai dar mais certo mais vezes do que a de 618, porque às vezes ele só faz retração de 50%. Porém, depende da perna que você pega, né? Eu tive observando uns vídeos, né, aula do Al Brooks. Ele considera mais a de 50% porque ele não pega as mesmas pernas que eu considero como pernas. Ele pega outros pontos e aí normalmente isso vai bater mais facilmente com 50% que 618. Mas é uma questão de estilo, as duas funcionam, né? Então, hoje foi um dia relativamente simples também para operar. E por que foi um dia relativamente simples para operar? Porque a gente já veio da consolidação, a gente já veio de uma análise prévia, a gente sabia que a maior probabilidade hoje era de uma consolidação entre 117 mil e pouco e 115 mil. Né? Óbvio, a gente sempre considera aí entre 10 a 20% de variação, né, do tamanho dessas pernas ou dessas áreas. E ele ficou bem próximo dessa variação hoje, nada demais. Você vê que eu estava achando que ele ia parar por volta de 115,600, ele baixou para 114, não sei quanto foi a mínima do dia. Deixa eu ver aqui. A mínima do dia foi 114,300. 1.300 pontos abaixo, eu acho significativo. Mas, assim, não foi um dia de tendência, né? 1.300 pontos, de vez em quando, você tem que gerenciar uma perda. Senão, se você sair de tudo quanto é trade com 100, 200 pontos, você vai perder muito. Então, com até 1.000, dá para você gerenciar na boa, né? Se não tiver com a mão muito pesada, se a sua garantia estiver razoável, né? Por exemplo, se você estiver operando 5 contratos e tiver uma garantia de 20 mil reais por aí, dá para você sustentar uma posição de até 1.000 para fazer um martingale e se safar de algumas operações, principalmente em dias de consolidação. Se você perceber que é dia de tendência, nem experimente fazer martingale. Ontem, por exemplo, foi um péssimo dia para você aplicar a técnica de martingale se você vendesse. Se você vendesse esperando que o preço ia voltar, ontem tu ia perder dinheiro. Mas ontem estava mais fácil perceber a subida por causa da consolidação. Hoje eu achei bem pouco provável ele fazer outra tendência para baixo. Não é impossível, já vi acontecer até no mesmo dia. Aliás, já a gente teve, né, recentemente, acho que há menos de 2 semanas, teve um dia que ele desceu 5.400 pontos e depois subiu 5.400 pontos, tudo num dia só. É uma variação absurda e aconteceu, tudo num dia só. É pouco provável, mas aconteceu. Então é isso, pessoal.
jogo jogado de hoje, dia 18 de março. As técnicas são bem parecidas com a que eu venho apresentando para vocês. Eu não tenho contado mais as pernas, porque eu tenho procurado mostrar para vocês essa questão das retrações. E aí vocês vão conseguir entender melhor outras técnicas para serem operadas, tá bom? Pessoal, que Papai do Céu abençoe todos vocês e até breve.